A gente vai resolver agora a questão número 11 da prova da OBMEP 2018, nível 1, primeira fase. Janaína faz torres com cartões, seguindo o padrão da figura. A primeira torre foi feita com 2 cartões, a segunda com 7, a terceira com 15 e assim por diante. Quantos cartões ela deve acrescentar à 10ª torre para obter a 11ª? O que importa nessa questão não é exatamente a quantidade de cartas em cada torre, mas sim o quanto a gente aumenta no número de cartas de uma torre para outra. Por exemplo, da primeira torre para a segunda torre, houve um aumento de 5 cartas. E da segunda torre para a terceira torre, houve um aumento de 8 cartas. 7 para 15, 8, 2 para 7, 5. E agora eu quero que você entenda por que o aumento aqui é 5 e por que o aumento aqui é 8, porque talvez a gente consiga perceber algum padrão nessa construção. Vamos lá. Quando eu passo da primeira torre para a segunda torre, o que eu tenho a mais, vamos imaginar que esse grupamento aqui, essa duplinha aqui de cartas, está aqui, exatamente aqui. Dessa forma, eu consigo perceber que as cartas que foram colocadas a mais são essas que estão aqui, agora sendo marcadas em azul. Essas são as 5 cartas que são colocadas a mais da primeira torre para a segunda torre. Note que essas 5 cartas podem ser representadas dessa forma aqui, ó. São 2 formações desse tipo aqui, e quando eu coloco isso aqui, eu estou representando essa espécie de chapeuzinho, esse par de cartas que entra aqui, mais uma carta, que é a carta que aparece aqui, ó, deitada. Bom, vamos continuar analisando dessa forma. Quando eu saio da torre 2 para a torre 3, essas aqui, ó, são as cartas que já existiam, que eu estou reforçando aqui o traçado. Então, aqui, eu estou marcando as cartas que já existiam na torre anterior. As cartas novas são essas que eu estou marcando aqui em azul. Perceba que aqui, entre as cartas novas, as 8 cartas novas, eu tenho, na verdade, 3 construções desse tipo. Vou escrever isso aqui. São 3 construções desse tipo, com mais 2 cartas que aparecem na horizontal. E dessa forma eu consigo perceber uma espécie de padrão na construção. Por exemplo, se eu quiser saber quantas são as cartas na torre 4, uma forma de descobrir isso é pensar da seguinte maneira. Bom, da torre 3 para a torre 4, as cartas adicionais corresponderão a 4 formações desse tipo, mais 3 cartas na horizontal, porque eu percebi que o número que aparece aqui é sempre igual ao número que aparece aqui. Vá subindo aí na coluna que você vai perceber. 3 aqui, 3 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E, além disso, eu percebi que o número que aparece aqui é sempre uma unidade menor do que o que aparece aqui dentro do quadradinho vermelho. Portanto, se eu tenho 4 formações desse tipo, e aqui eu tenho 2 cartas, eu tenho 8 mais 3, 11. Portanto, para sair da torre 3 e chegar à torre 4, eu preciso acrescentar 11 cartas, o que significa dizer que a torre 4 terá 26 cartas.
Ainda que a gente não saiba, nesse momento, quantas são as cartas na torre 10 e quantas são as cartas na torre 11, a gente precisa descobrir quantas cartas eu devo acrescentar à torre 10 para fabricar a torre 11. E aí eu vou seguir o mesmo princípio lógico, o mesmo padrão de construção. Como eu vejo aqui o número 11, então eu sei que as cartas a mais correspondem a 11 vezes essa construção, porque o 11 está aqui, mais 10, porque eu já percebi que esse número que vem depois é uma unidade menor e corresponde àquelas cartas que estão na horizontal. Bom, fazendo a conta agora, 11 duas vezes, 22, com 10, 32. Perceba que mesmo sem saber quantas são as cartas na torre 10 e quantas são as cartas na torre 11, a gente descobriu que para sair da torre 10 e construir a torre 11, serão necessárias 32 cartas a mais.